Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus. Muito bem, queridos e amados ouvintes, estamos entrando no ar mais uma vez pela Rádio Web ADTG, a Rádio da Missão A Deus Toda a Glória, com o programa A Hora do Salvador. É apresentado por mim, Bispo João Bosco, que vos fala. E nesta noite, mais uma vez, em nome do Senhor, como sempre fazemos, vamos estar chegando até vocês com a palavra de Deus, através de músicas, através da mensagem, através de testemunhos e através de uma entrevista, como eu vos já anunciei, que hoje estarei entrevistando o nosso amigo e amado irmão Pastor Oswaldo Camargo Neto. Amém? Daqui a pouquinho, mas já vamos começar orando para que o Espírito Santo de Deus venha te tocar e te alcançar aonde você estiver, no nome do Senhor Jesus, pois Ele pode fazer isso muito bem. Ele é o Deus que tudo vê, Ele é o Deus que tudo sabe, Ele é o Deus que tudo pode. Então já começa orando e dizendo: ó Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio Web ADTG, com a finalidade de proclamar mais uma vez o Teu nome, através da Tua palavra, através da música tocada, através do testemunho, da entrevista, tudo para louvor e glória do Teu santo nome. E também, Senhor, que através das orações que faremos ao iniciar agora e no final desta programação, vidas sejam tocadas, sejam alcançadas, sejam renovadas, sejam curadas, libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu clamo, rogo, crendo que Deus é capaz de fazer muito mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera, e na Igreja de Jesus Cristo. Glória seja para Ele para sempre. Amém. Graças a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Agora você tem esta oportunidade de ouvir o programa A Hora do Salvador, através de áudio e de vídeo. Quero já começando lendo um texto da Palavra de Deus, aqui em Abacuque, capítulo 3 e versículo 17, que diz assim, e 18, que diz assim: embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Abacuque, capítulo 3 e versículos 17, 18 e 19, já começando com a palavra de Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Queridos e queridas, você que estão sintonizados na Rádio Web EDTG, divulgue a Rádio Web EDTG pelo aplicativo, ou mesmo pelo site, ou pelo Facebook, para que as pessoas passem a sintonizar e ouvir as programações da Rádio Web EDTG. Existem programações excelentes, viu? Tanto de dia como de noite. Nós temos várias programações na grade da nossa Rádio Web EDTG, e logo mais teremos muito mais em nome do Senhor Jesus. Uma rádio da missão A Deus Toda a Glória, que tem por finalidade, como ministério, de levar a palavra de Deus, ensinar, exortar, consolar, aconselhar e orar
pela sua vida e pelos seus, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora ouvir uma primeira faixa musical, ou uma faixa musical tocada na rádio. Não vai sair, nossa imagem não vai sair do ar, nós vamos ficar aqui no estúdio. Nós vamos ouvir só uma faixa musical, uma música, e em seguida, quando voltar, eu já vou começar a entrevista com o nosso amado pastor Oswaldo Neto, um servo de Deus, amigo nosso da missão A Deus Toda Glória. Aguarde só um pouquinho, mas não desliga não, fica aí que daqui a pouco você vai gostar de ouvir tanto a entrevista que eu vou falar lá com ele. Talvez você o conheça, acha que sabe, que conhece tudo da vida dele, mas você vai perceber que você não conhecia tudo de algumas coisas que já aconteceram com ele, do que Deus já fez na vida dele. E também ele, no final da entrevista, ele vai trazer uma palavra de Deus esta noite ao seu coração, no nome de Jesus. E chama a glória! Deixou seu trono.
Você está ouvindo o programa A Hora do Salvador, com o Bispo João Bosco. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta aí depois dessa linda mensagem cantada. Estamos aqui de volta. Quero deixar mais uma passagem da Bíblia, a palavra de Deus. O próprio Jesus falou, e o que ele falou, ele garante, pois tudo o que ele disse se cumpriu, e o que não se cumpriu ainda vai se cumprir, inclusive na sua vida. Então esteja atento ao que esta palavra diz, o que o Senhor Jesus diz nessa palavra. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, ele diz da seguinte maneira, começando do 21, diz assim: E então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa, e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Se crerem, é o versículo 22, Mateus 21, 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Olha que coisa impressionante. Qual outro nome, qual outro homem, qual outro líder, qual outro santo, vamos dizer, usar o termo santo, ou Deus, já disse tais palavras: tudo o que pedirem crendo em oração, recebereis, né? E agora, quando a gente fala e pensa nesse tudo que ele diz que pedirem em oração, receberão, isto quer dizer que é aquilo que é para louvor da sua glória. Você crê nisso? Então nunca desista de orar, nunca desista de pedir, porque Deus é fiel em todos os seus caminhos e justo em todos os seus propósitos. Muito bem, graças a Deus. Estamos aqui por falar em pedir. Está aqui hoje conosco o nosso irmão Oswaldo Neto, pastor Oswaldo Neto, que é da Missão Evangélica Nacional A Deus Toda Glória. E enquanto eu vou estar conversando com ele, aqui entrevistando, fazendo algumas perguntas, eu convido a você a participar, mandando alguma mensagem pelo WhatsApp, pelo 11 9 91 27 80 45, ou mesmo através do Facebook, Missão A Deus Toda Glória, Facebook Missão A Deus Toda Glória. Como já alguns estão mandando, a nossa irmã, a missionária auxiliadora, o irmão Marcos Souza, eles estão mandando a paz do Senhor. Bispo Mamarilza também mandando mensagem: programa abençoado, Deus se faz presente. E é verdade, porque a palavra dele está aberta, e aonde a palavra dele está aberta, ele se faz presente. Glórias a Deus. Muito bem, vamos começar então conversando um pouquinho aqui com o nosso amado pastor Oswaldo Neto. Paz do Senhor, pastor Oswaldo. Paz do Senhor, meu pastor, paz do Senhor, meu bispo, paz do Senhor Lucas, paz do Senhor todos aqueles que estão nos assistindo essa noite. Amém. Bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Oswaldo Neto, ele já esteve várias vezes aqui, inclusive ele esteve apresentando uma série de programas às quartas-feiras à noite, às 22 horas, né? Com programas de variedades, falando a respeito de saúde, bem-estar, né? Exatamente. Ciência, várias informações, né? Fazendo um comparativo entre fé e ciência, né? Eu acompanhei os seus programas que você fez por um tempo, né? E hoje você é convidado porque eu quero assim arrancar de você algumas informações, embora que a Bíblia diz que o pastor conhece sua ovelha, né? E eu conheço a sua vida já um bom tempo, desde a sua juventude até hoje. Você é um homem formado. Vamos ver mais um pouco sobre a sua vida, né? De quando você chegou na Missão A Deus Toda Glória. O nome completo é Oswaldo Camargo Neto. É esse aí. Seu pai é? Oswaldo Camargo Filho, e meu avô Oswaldo Camargo. É a série de Oswaldo. Eita Jesus, é uma história, né? É uma história, é uma história. É verdade, que bom, né? Você conheceu o seu avô? Conheci meu avô e ele é uma... Ele está vivo ainda? Não está vivo, mas ele foi uma das minhas principais referências em relação a
a estudo, em relação à informação. Ele conhecia desde da história contemporânea, mitologia grega, tudo ele que era fala de estudioso? ciência. Era estudioso. Mas ele tinha alguma formação assim? Ele tinha formação, ele tinha uma formação em jornalismo, em contabilidade e um estudo em direito, que não era legal. bem uma graduação, mas era uma formação técnica. Sim, maravilha, era bem informado ele, né? Bem capacitado profissionalmente, né? E vocês, eu nunca perguntei isso, logicamente, né? Porque é verdade, eu nunca perguntei isso para você, mas é uma oportunidade para perguntar. A origem de sua família, de seus pais, é do Brasil ou tem alguma raiz do exterior, de alguma? Olha, o que até onde eu tenho a informação, eu tenho a minha avó materna ela é da região de Itabuna, de Bahia. Ah, sim. Do meu avô, diz pelo menos a informação que chegou até mim, que a avó do meu avô, esposa do seu avô. a avó do meu avô, minha tataravó, na verdade, ela foi retirada de uma tribo. Ah, sim, de origem indígena. Indígena. Ah, tá. E a minha avó tem uma origem, parece que a avó dela também era italiana. Ah, é? De origem italiana. Muito bem. Ou seja, uma mistura. Você, seu pai é de São Paulo? Meu pai é de São Paulo. Da capital, interior? Capital de São Paulo. Seu pai, né? Sua mãe, o senhor já chamou, né? No ano passado. Minha mãe, o senhor já recolheu, mas ela veio para São Paulo quando ela tinha uns 3 anos de idade. De onde ela veio? Ela nasceu em Itabuna. Ah, de Bahia, né? E a família de seus irmãos Eu tenho o Thiago, um irmão de 30 anos, e o Lucas, agora de 18 anos. Tiago, inclusive, ontem, né, ele veio aqui e igreja, falou sobre a viagem dele para Israel. Exato. Falou das experiências que eles tiveram recentemente na terra de Israel, né? Então, são 3 irmãos, o Tiago, você e o Lucas. E o Lucas, né? O Lucas fez já 18 anos? Fez 18 anos, já está estudando. Está estudando ciência da computação. O Thiago já é formado em administração hospitalar. A origem da fé de sua família, qual que era? Era de que raiz? Era católica, espírita, na verdade, judia, ateu? Na verdade, eu lembro da minha infância, nós tínhamos uma origem católica, mas aquela bem miscigenada como todo brasileiro. Chamado assim, católico nominal, né? Isso, um católico nominal, mas assim, o que eu me lembro da minha infância, minha mãe sempre se envolvendo com as atividades, com diversos tipos de... Toda vez que alguém a convidava a um culto tipo ou a um centro, eu me recordo de algumas vezes frequentar alguns centros de Umbanda, né? Ou Mesa Branca. Eu me lembro também de ir à igreja católica, rezar ali o terço. E de evangelho, quem foi que começou assim na sua família? Então, na verdade, assim, se comprometer mesmo. Começou a ir, na verdade foi a minha mãe. Foi com a minha mãe que nós tivemos uma experiência mesmo bem pentecostal, eu diria, onde nós fizemos uma ligação e para um pastor que em tese tinha um dom de revelação. Nós ligamos e ouvimos uma mensagem direcionada e aquilo começou a gerar um impacto. Apesar de ter... Chamou muita atenção. Apesar de ter naquele momento da minha vida, eu estava bem envolvido com a doutrina kardecista. Eu frequentava André Luiz, que é um centro de Mesa Branca, de estudos da religião kardecista, que fica ali na Olavo Egídio. Então eu frequentava grupos de jovens, eu tinha ali pelos meus 16, 17 anos, e eu comecei a ter essa experiência cristã. Né? Esse envolvimento. Aí, a partir daí, como foi que você, assim, sua mãe, primeiro foi sua mãe, você começou minha mãe começou a ir a uma igreja, e aí eu conheci a Carol, que hoje é a minha esposa. Certo. Conheci a Carol, ela era evangélica, mas não frequentava nenhuma igreja. Mas a família dela inteira, já diferente da minha, ela era... Toda a família evangélica. Sim. E aí, em certa vez, me convidaram a um culto. Um culto na casa de um tio dela. Eu fui a este culto.
estou sentado lá na cadeira. Devia ter umas 60 pessoas naquela casa, montaram no quintal como se fosse uma igreja. E aí começou uma experiência mais real, mais densa com o Evangelho e com Cristo. Estava ali sentado e aí o pastor, no meio da sua pregação, ele me apontou e falou: você. Eu olhei para trás. Ele falou: não, você mesmo, jovem, que está com a camisa de tal cor, que está olhando para trás. Deus tem uma promessa em sua vida, você passará por um grande processo de conversão, você vai pregar o Evangelho, enfim. E aí eu tive a oportunidade de ir em outras 6 igrejas, em locais distintos. E essa profecia, essa palavra era recorrente. Aí você aceitou Jesus aonde? Foi lá onde eu aceitei a Jesus em um desses cultos. Mas eu aceitei a Jesus, mas eu tive uma conversão. Eu tive uma conversão de coração. Mas a minha mente ainda estava muito confusa, né? Confusa e muitas dúvidas, né? E muitas dúvidas. Eu digo que eu tive uma conversão do meu coração, mas eu não tinha uma conversão ainda racional. De um novo nascimento, né? De uma mudança mesmo, né? De uma mudança de mente, né? Como exatamente. A Bíblia diz assim que renovai-vos, né? O vosso entendimento, né? Exatamente. Então eu tinha uma fé mais emocional. Questionava, ainda não acreditava muito. Eu dizia que a minha fé, que eu acreditava na Bíblia, mas eu tinha ainda outros entendimentos e que a Bíblia não trazia todas as explicações que eu precisava. E então eu comecei a questionar todo esse contexto, questionar o Evangelho e tudo mais, porque meu coração havia se convertido, mas a minha mente ainda não entendia o Evangelho e aquilo que a Bíblia apresenta. E aí, nessa oportunidade, eu sempre apontava, eu discutia com alguns cristãos, colocando as minhas dúvidas, isso no cursinho, quando eu fazia o cursinho pré-vestibular, isso com a minha família, alguns que eram cristãos, ou com a família da Carol. Às vezes também isso não era nem porque para provocar alguma confusão, era mais para buscar uma resposta, né? Era para provocar uma resposta, mas como eu não encontrava uma resposta, eu era bem provocativo. Entendi. Então eu era bem provocativo e digo até um pouco arrogante. Entendi. E aí nesse momento a Damares, ela que é uma amiga de cursinho, sua filha, que estava estudando no cursinho, então estudava eu, a Carol e a Damares. Ela falou: olha, eu não tenho todas as respostas que você precisa aí, mas meu pai é pastor e eu duvido você sentar numa mesa para conversar com ele. E aí eu falei: que responsabilidade. Aí ela falou assim. Aí eu falei: então tá bom, vamos conversar lá com seu pai, quero ver só. Aí foi isso que aconteceu. Eu tinha me convertido no coração, mas não na mente. Eu vim até a igreja e eu sentei aqui nessa sala. Eu lembro muito da cena, o senhor de um lado da mesa, eu de outro. A Carol e a Damares de pé ao lado esquerdo. E aí as perguntas e os questionamentos que eu tinha em relação à fé, todos eu trazia e colocava na mesa, e você com muita serenidade, eu provocativo, e o senhor com muita serenidade abria a Bíblia e me respondia. E foi assim sobre a criação, sobre o Big Bang, sobre vidas passadas, sobre o princípio do mal, por que se Deus é bom, por que existe tanta crueldade. E aí o senhor foi me respondendo, e eu percebi que naquele momento foi dentro dessa sala, eu tive uma conversão real. Vamos dizer assim, uma intelectual, né? Vamos dizer uma conversão intelectual. Eu não tinha me convertido intelectualmente, então eu não me entregava de verdade. Aí no momento em que eu confrontei e eu tive resposta, eu consegui amadurecer minha fé, e eu falei: essa é a verdade que eu quero. É como se tivesse sido quebrado uma brecha ali, né, e entrado, né, aberto vamos dizer assim, não vamos dizer um portal, né?
uma janela, entendimento, uma janela de né? conhecimento. Pela revelação, né? Porque Isso. logicamente que não é nem um homem que convence, quem convence é o Espírito Santo, né? E se o pastor ou o líder, qualquer um, né, que tiver dê lugar ao Espírito Santo e tiver algumas informações, né, e se colocar à disposição do Espírito Santo, o Senhor quebra, né? Porque eu li vários livros de um autor americano chamado Harold Hills, né? Que ele foi, eu sempre menciono o nome dele, que ele era um cientista da NASA e ele falava muito de Cristo. E os amigos dele, todos eles eram muito céticos, né? Ateus até os ossos, né? E então um dia ele marcou uma reunião para falar de fé. E todos eles se armaram eram 11, né? Estavam 11 cientistas bem céticos mesmo, bem, né, que eles combinaram entre eles, nós vamos desossar, né? Mais ou menos um termo assim, nós vamos desossar esse cristão, né? Em questionamento e em informações de fé. Aí então eles, quando chegaram naquela sala onde ele estava, ele disse que gelou, né? Porque eram pessoas que tinham um conhecimento, conhecimento científico maior do que o dele em muitas áreas, né? Todos eles em muitas áreas ali, de biologia, de tudo, né? Que eles estudavam, ciências, todo tipo de ciências. Ele disse que ficou assim um pouco gelado, né? Porque ele foi medir o grau de informações que ele tinha cientificamente diante do conhecimento deles, era pouco. Aí ele orou em línguas, disse: bendito Espírito Santo, não me deixe passar um vexame, aqui agora só depende de ti. E quando ele orou, e um daqueles mais que era exaltado, fazia uma pergunta e eles já não davam muita oportunidade para ele responder, outros já fazia outra pergunta em cima, e tinha um que era mais exaltado e sempre avançava nas perguntas com perguntas assim complicadas, né? E ele era tido como um tipo de um defensor pacifista, né? Ele se identificava como um pacifista, aquele que mais era exaltado, queria que eles foram mesmo para envergonhar. E enquanto eles estavam lá, o Espírito Santo de Deus abriu os olhos desse irmão, que nem pastor era, Harold Hills, ele era um cientista da NASA, e o Espírito Santo pergunta para ele se ele é pacifista, se ele acredita mesmo no que ele defende. Sim, eu defendo, eu participo de um grupo, eu assino muitas manifestações, eu sou pacifista. E o Espírito Santo pergunta para ele porque ele tem uma arma dentro do guarda-roupa dele, guarda um fuzil, uma arma armada dentro do guarda-roupa dele. Aí ele falou: você é pacifista? Ele disse: sou. E ele disse: sim, eu defendo, todo mundo sabe que eu tenho várias manifestações que eu assino em relação, sou totalmente contra a violência. Ele disse: e por que você guarda uma arma carregada, um fuzil, ou um tipo de não era um fuzil, era um rifle, dentro do seu guarda-roupa? Aí o cara gelou. E ele se encolheu na cadeira. E houve um clima de como se fosse um silêncio de um túmulo, de morte naquele ambiente. Aí então ele ficou perguntando, aquele sujeito lá se perguntou: como que ele sabe disso? Ele nunca foi na minha casa, não sabe as intimidades da minha vida, como que você sabe disso? Aí ele falou assim: aquele que sabe tudo e pode tudo e criou tudo, sabe tudo. Ele acabou de me falar que você tem isso. Ele ficou muito zangado com o pastor Harold Hills naquele momento, porque ele revelou isso. Ele falou assim: você não acha que há uma contradição entre aquilo que você acredita e defende, aquilo que você faz? Aí então todos os demais passaram a dar atenção e ficaram em silêncio, e passaram a ouvir o pastor Harold Hills, o irmão Harold Hills, porque ele não estava falando de conhecimentos buscados humanamente, mas do Espírito Santo. Perfeito. E aquele sujeito lá, só concluindo, aquele sujeito lá que se opôs, né, totalmente contra ele, se tornou depois um amigo dele e um dos irmãos mais fiéis a Deus na igreja que ele congregava. Eu vejo muito o que eu precisava naquele momento. Eu tinha tido uma experiência já de revelação e uma experiência espiritual. Sim. Eu tinha vivenciado naquele curto espaço de tempo, em 6 meses, num processo que Deus estava iniciando comigo, eu tinha experimentado já um toque na minha alma. Certo. Mas a minha mente
eu precisava de um embate intelectual. Sim, sim. E havia um bloqueio, né? Um bloqueio. Eu não diria um bloqueio, eu precisava entender conceitualmente. Sim, sim, e justificar aquilo que eu tinha aquilo que eu tinha de entendimento. Sim. Então, a minha fé, ela passa muito pela razão. Sim. Então, eu precisava entender uma base de razão para me posicionar em relação à minha fé. Amém. E a partir disso, desse confronto, foi o que me deu força para mergulhar no Evangelho, entender o Evangelho e o que significava tudo por trás. Aí você veio e ficou. E aí eu fiquei até hoje, então Deus levantou. Exatamente, estou aqui hoje chamou, condicionou, preparou. E estou aqui hoje desempenhou o ministério, confrontando, estou hoje aqui aprendendo, e hoje estou ensinando. Exatamente. Vai. É assim que Deus faz, né? Glórias a Deus. Muito bem. Sua vida espiritual e sua vida profissional, né? Você fez na faculdade, né? E graças a Deus, né? Teve assim eu me lembro bem que você uma vez passou num concurso. Isso. Né? Foi bem próximo da minha conversão. Sim. Eu digo que eu não busquei Deus em um momento de dificuldade. Sim. Deus me encontrou no momento em que eu estava numa situação de conforto, porque eu tinha acabado nesse processo de conversão, eu tinha ganhado bolsa de 100% na faculdade de farmácia. Certo. Eu tinha passado em 5º colocado e também tinha entrado no concurso público do metrô. Eu tinha passado em 20º colocado, mais ou menos. Sim. E aí eu tava nesse momento, Deus me encontrou. Eu tenho certeza que Ele que me encontrou, fui eu que encontrei, porque eu fui encontrado. E aí eu deixei ser encontrado por Deus. Foi uma coisa meio diferente. E aí a partir daí eu comecei a ter essas experiências e eu fui vendo que Deus permitiu que eu passasse por algumas dificuldades familiares e financeiras. Eu tive que sair depois, eu me exonerei desse concurso público. Eu entendo que foi uma permissão de Deus e foi onde eu me aprofundei no Evangelho, onde eu me dediquei. Também esse emprego, né? Embora que a gente tenha necessidade, era bom. Mas era no começo da sua conversão, provavelmente isso também ia tirar um certo tempo da sua vida, que você não teria um certo tempo, né, para se envolver com as coisas de Deus. Você estava naquele primeiro amor. Glórias a Deus pela decisão. Glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Estamos aqui pela Rádio Web ADTG, com o programa A Hora do Salvador, pela Rádio Web ADTG. Vamos ouvir um áudio aí do nosso irmão Luiz Florentino, que é o pai da nossa irmã Cássia. Vamos lá? Depois a gente volta aqui mais uma parte com o pastor Oswaldo Neto. Vamos ouvir o áudio. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, filhos de Deus da Igreja ADTG. Boa noite, bispo. Boa noite, todos os ouvintes aqui da Igreja ADTG. Boa noite, Diácono Luca. E um grande boa noite aí para o entrevistado, Pastor Neto. Pastor Neto, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos anos com o Senhor Jesus? Quantos anos já na igreja buscando esse amor maravilhoso? Boa noite para todos os ouvintes. E chama a glória, a todos os sempre, amém. Chama a glória. Muito bem, está aí nosso irmão Luiz Florentino, né, participando. Graças a Deus pela sua vida, sua família também, em nome do Senhor. E ele fez a pergunta que eu ia fazer também. Quantos anos já faz, então? Você lembra? Olha, quando está assim nos caminhos do Senhor, do tempo que você aceitou Jesus ou foi batizado, lembra? Eu me converti eu tinha entre 17 e 18 anos e eu estou com 32 anos. 13 então, anos? Tem 13 15 anos. Isso. 17, 18 para 32, tem lá 15 anos mais ou menos. 15 anos. Amém. Já na jornada de fé. É um adolescente, já mas meio maduro. Já é uma jornada razoável. Glórias a Deus, com certeza. Graças a Deus. Jesus. Agora voltando aqui, você então se formou em farmácia, né? Me formei em farmácia. Foi uma bênção, foi uma escolha
acertada, importante na minha vida, e eu amo ser um profissional de saúde. Hoje eu atuo na área de negócios. Sim. Então eu visito operadoras de saúde, por exemplo, Unimedes, entre outras operadoras de saúde, empresas apresentando serviços de saúde. Eu comercializo, eu apresento a empresa na parte de negócios. Então, quarta-feira eu terei a oportunidade de ir a Belo Horizonte, apresentar para algumas operadoras. Na quinta-feira eu vou para Brasília. Aí desde o cursinho você já namorava a Carol? Eu conheci a Carol no cursinho. Casou? Namorei, estudamos na mesma faculdade. Maravilha. Quando nós terminamos a faculdade, nós casamos. Certo. E aí nós já estamos numa jornada de 10 anos de casado. Aí depois de casado veio quem? Vem a minha princesa, a Heloísa. Manda um alô aí pra eles aí. Minha Heloísa, minha linda, um beijo pra minha esposa, pra Carol, aí, né? Fisioterapeuta, e pra Heloísa, minha menina linda de 7 anos já, que é uma riqueza, inteligente, que é uma alegria que só. Glórias a Deus, né? Amém. Glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pela vida da sua família, glórias a Deus pelo seu ministério que tem sido tão útil para nos ajudar na obra do Senhor aqui, né, que muitos já passaram por aqui, vocês continuam conosco trabalhando, ajudando, porque Deus ainda não terminou os propósitos deles com a vida de vocês aqui, em nome de Jesus, que Amém. Vai ser muito mais do que já foi feito, ainda se fará com certeza em vossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Muito bem, agora eu gostaria... só perguntando, mas só para encerrar e você já vai entrar com a palavra, que conselho você daria, por exemplo, às pessoas que estão ouvindo, né? A maioria deles são cristãos e cristãs, possivelmente outros não são ainda, né? Não têm uma decisão com Cristo. Que conselho você daria para essas pessoas em tomar a decisão, né? Como você decidiu, valeu a pena? É isso mesmo, tem que ser feito? É assim. Tem outra alternativa? Então, olha, a decisão mais acertada que eu tive em minha vida e que me direcionou a tudo que eu sou hoje foi aceitar a Cristo em minha vida, e foi ter uma experiência com Deus, num Deus que se revela àqueles que o procuram e que se permitem ter essa relação. E também foi a entender o Evangelho, a palavra escrita de Cristo, a palavra deixada por Deus, para que nós possamos entender os seus mistérios, entender as orientações práticas para as nossas vidas, entender todo o contexto do universo, da formação e do porquê nós existimos. Nós somos seres criados para a glória e para o louvor de Deus. Então isso me permitiu ter uma nova visão de mundo, uma nova visão de vida. Glórias a Deus que Deus tem te usado para pregar, ensinar e orar por pessoas que Deus já libertou tantas, né, de tanto libertações de possessões espirituais como de curas, mas também Deus deu para você, né, um outro ministério também chamado, uma ONG, né, chamado Salus, né? Isso, Salus, a missão Salus. Que vocês desenvolvem um trabalho social também de cunho voltado para a saúde, né, o bem-estar. Exatamente. A Feira da Saúde, né, que é o principal bandeira. Isso, já foram feitas várias aqui e várias em outras igrejas e em vários outros lugares. Glórias a Deus, por isso me alegro muito pela sua vida, por isso tudo que Deus tem feito e ainda vamos nos alegrar muito mais por aquilo que Deus fez. Mas eu gostaria que você nos trouxesse agora uma palavra, mais ou menos olhando aqui no monitor, uns 10 minutos, tá? Para os ouvintes, uma palavra que Deus tenha posto no seu coração. Aí no final eu volto para fazer uma oração da fé, ou mesmo eu vou pedir para você fazer, assim que terminar a palavra, orar pelas pessoas que estão sintonizadas, né, que de repente tem algumas pessoas que estão aguardando, esperando, e tenham pensado, dito, gostaria tanto que alguém orasse por mim, e você vai poder estar orando por essas pessoas, e no final eu vou estar dando a bênção em nome de Jesus. A palavra está contigo em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz e agradecido ao Senhor e ao Bispo João Bosco e a toda a Igreja Missão Evangélica Nacional, a Deus toda a glória, e ao nosso querido Diácono Lucas por estar aqui conduzindo essa entrevista. E é um grande prazer
estar aqui porque foi aqui que o Senhor me formou e eu pude aprender. Estou aqui há esses longos anos servindo ao Senhor e aprendendo dele a cada dia mais. Glórias a Deus. E já iniciando uma reflexão sobre a palavra, nada mais é do que uma continuação do que nós estamos falando aqui. E é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. E Paulo, quando escreveu essa carta em 1 Timóteo, uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, foi uma orientação a um jovem servo que estava precisando de algumas orientações, esclarecimentos sobre como carregar a sua fé, como divulgar a sua fé e como proceder no seu dia a dia. E aí Paulo orientava o seguinte: olha, Timóteo, fazendo um paralelo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, dizendo o seguinte: não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Bom, Paulo aqui resumiu toda uma palavra, todo o evangelho a um mandamento, que é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. E o evangelho, na verdade, é isso. O evangelho, na verdade, em tudo que Jesus apresenta e mostra, é o amor. O amor sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então é isso que eu penso, um amor sem julgamento, um amor que nós devemos espalhar o amor. E em todos os nossos comportamentos, nós devemos aplicar o amor, assim como Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, na medida que nós vamos conhecendo o amor de Deus ele começa a fazer parte das nossas vidas e nós queremos replicar isso. Isso não significa que nós não temos momentos de falhas, e diversas vezes eu me pego e eu me flagro tendo comportamentos que às vezes que eu não deveria ter, mas eu percebo que eu devo me ajustar e eu volto meus joelhos ao Senhor e peço orientação de como eu devo proceder e como eu devo me ajustar a este comportamento, como ter um coração puro, como ter uma boa consciência, como eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono, uma noite de paz, uma noite tranquila. Nós devemos expressar o amor de uma fé não fingida, uma fé prática, uma fé aplicada. Então tudo que nós fazemos deve tangibilizar a nossa fé, deve ser uma fé demonstrada em comportamentos, nos frutos do Espírito Santo. Então nossos comportamentos eles devem refletir bondade, longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, são as marcas do Evangelho. E é interessante que às vezes eu percebo as novas linhas de... os novos estudos sobre como ter uma vida mais, como ser um centenário, são estudos que surgem, né? Como que você deve fazer para ter comportamentos que possam favorecer que você tenha uma vida mais longa e como que você pode ter uma vida em paz. Hoje se fala muito de saúde mental, porque as pessoas estão adoecendo mentalmente hoje, porque os índices de suicídio têm aumentado de forma abrupta, o número de afastamentos nos trabalhos tem aumentado de forma violenta em relação a problemas de saúde mental, porque as pessoas têm adoecido. E como lidar com isso tudo? Quando na verdade o Evangelho ele fala que ele dá diversas orientações que nós conseguimos aplicar, isso nos ajuda. E aí, em paralelo a isso, eu quero fazer a leitura de um outro versículo que está no Salmo de número 23, que diz o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge na minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha que interessante, Davi era um pastor de ovelhas, então ele fez um paralelo muito interessante sobre a experiência que ele tinha com as ovelhas. Ele fala o seguinte: olha, unges a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Por quê? As ovelhas, elas tinham uma parte mais sensível do seu corpo, que era a sua cabeça.
Era a sua cabeça porque todo o resto do corpo estava coberto de pelos e a sua cabeça não. Então, às vezes essa ovelha, ela se enroscava nos arbustos e a sua cabeça também era mais frágil para que moscas ou outros insetos pudessem pousar na cabeça das ovelhas, colocassem seus ovos e daqueles ovos eles eclodissem e soltassem larvas que às vezes perturbavam essas ovelhas. E às vezes elas ficavam tão atordoadas que elas batiam a cabeça com força nos arbustos para tentar tirar aquelas larvas que muitas vezes elas não conseguiam retirar. E aí nesse salmo, Davi ele fala o seguinte: unge a minha cabeça com óleo para que o cálice transborda. O que isso significa? O óleo, na verdade, representa é um óleo que o pastor ele passava na cabeça da ovelha para que ela conseguisse se soltar dos arbustos e para que também nenhuma mosca, nenhum inseto pousasse na cabeça e colocasse ovos e eclodissem. Então significava vida. Então quando ele fala, Senhor, que o Senhor unge a minha cabeça com óleo para que o cálice transborda, quer dizer, Senhor, passa o óleo na minha cabeça para que o inimigo não semeie maus pensamentos que possam começar a crescer na minha mente e eu já não consigo mais me livrar deles e eu tenho que bater minha cabeça com força e eu não consigo me livrar. Olha, nós estamos falando de algo que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás, em um momento em que não existia estudos ainda claros sobre saúde mental, e aqui está falando de uma proteção, uma sanidade, um momento de se livrar desses maus pensamentos que hoje é o mal do século, é o mal que nós estamos vivendo, porque os pensamentos eles vêm, eles atordoam, as pessoas não conseguem dormir, e eu não estou falando que é um problema fazer um acompanhamento psicológico e muito menos psiquiátrico. Deve-se fazer sim, e às vezes, por vezes, tem que tomar medicamento. Eu, como farmacêutico, eu sei que nós precisamos de medicamentos em algum momento, mas eu estou falando que aqui o salmista ele diz: unge a minha cabeça com óleo para que o cálice transborda, para que haja vida. Então nós podemos ter uma relação tão grande com Deus que Deus ele pode ungir a nossa mente para que os maus pensamentos não tomem conta das nossas vidas e nós não entremos em um contexto de desespero. Então a experiência que eu tive com o Senhor ao longo desses anos foi que à medida que eu mais tentava me relacionar com Deus, à medida que eu mais tentava conhecer, mais Ele fazia parte da minha vida, mais o amor, na medida que eu recebia mais amor de Deus, eu conseguia compartilhar mais o amor de Deus. E até hoje, quando eu deixo de fazer algo para o Senhor, quando eu deixo de tentar ajudar alguém, eu me sinto até um pouco culpado, porque eu vejo o quanto Deus fez por mim, como Deus cuidou da minha vida ao longo desses anos, como Ele me curou, como Ele me libertou, e como Ele me preservou, e se Ele fez isso por mim, eu talvez possa fazer isso por alguém. Então o que nós precisamos é da presença dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos que ele unja a nossa cabeça com óleo para que a nossa vida transborde. Então é esse o papel do Espírito Santo, é ser o óleo sobre as nossas vidas, um bálsamo sobre as nossas vidas, nos trazendo paz, nos trazendo segurança e aumentando o nosso relacionamento com Deus. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, porque este momento é um bálsamo poder falar de Deus, é um bálsamo poder estar aqui essa noite, e eu louvo a Ele por essa excelente oportunidade. Graças a Deus por essa palavra tão gloriosa, tão reveladora, tão assim explanada de uma forma que nós podemos compreender melhor ainda, né, o significado da palavra, né, em relação ao Salmo, o que Davi estava querendo dizer. E é tão lindo isso que o Espírito Santo ele diversifica o entendimento, as revelações, para a gente entender a palavra do Senhor de várias maneiras. Graças a Deus, queridos e amados, né? Temos ainda alguns participando, ouvindo aqui a programação. Nós vamos ouvir o nosso irmão evangelista Manuel Munhoz, ele lá do Chile, né? Ele mandou um áudio, nós vamos ouvi-lo. E também tem a nossa irmã Silvana, esposa do pai do Neto, que também está ouvindo, mandando os parabéns pelo programa. Deus abençoe as vossas vidas. Vamos ouvir o áudio do nosso irmão Manuel Munhoz. Depois você vai estar orando, fazendo a oração final, e eu vou estar trazendo a bênção apostólica em nome de Jesus. Vamos lá.
Hola, muy buenas noches. Quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas que oyen la radio de la iglesia ADTG y quiero enviar un gran abrazo a todos mis hermanos que los conozco y a los que no conozco también un gran saludo especial para nuestro obispo Juan Bosco y nuestro hermano Neto que están ahí en la radio. Siempre nos acordamos de ustedes aquí en Chile con Casia y recuerden que están invitados y lo esperamos muy ansiosamente para que puedan compartir algunos días acá en nuestra hermosa nación de Chile. Así que un gran abrazo a todos y los amamos en el Señor, que el Señor les bendiga. Glórias a Deus pela vida do nosso irmão amado Manuel Munhoz, né? Chamado carinhosamente de Manolo. A qualquer dia, Manolo, eu vou pedir para você gravar uma mensagem, um áudio, tá? Uma mensagem da Bíblia, assim, dos 15 minutos. Aguarde, esteja pronto, né? Só que você vai ter que falar em português, né? Que você já tem um ano já casado, né, com a irmã Cássia. Eu acredito que ou você está falando um bom português ou ela está falando um bom espanhol, né? Mas como você também consegue falar em português, se for possível, você, tudo bem, até que você fala em espanhol e a Cássia traduzindo, tá bom? Uma mensagem, um áudio, e nós vamos soltar aqui. Qualquer dia desse eu falo para você quando vai ser, mas já vai preparando uma palavra assim de uns 10 minutos, né? 10 a 15 minutos, entre 10 e 15 minutos, e nós vamos colocar aqui no ar. É possível, Lucas, ele gravar um vídeo lá e mandar, né? Ele grava pelo celular com a Cássia, né? O áudio, o vídeo, né? Ele pregando e ela traduzindo, ou ele falando em português, e nós soltaremos aqui, encaixaremos dentro do programa A Hora do Salvador, tá bem? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus, como os demais ouvintes que estavam até agora sintonizados na Rádio Web ADTG, uma rádio da missão A Deus Toda a Glória. Pastor Osvaldo vai estar orando agora, pedindo que o Senhor alcance, visite e abençoe a cada um dos ouvintes, e em seguida eu vou estar com a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, em nome do Senhor. Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa excelente oportunidade, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor amado, que o Senhor alcance a todos aqueles que estavam nos ouvindo essa noite. Que o Senhor envolva em nome do Senhor Jesus com a sua graça, com a sua paz e com o seu poder, ó Deus. Que como nós fizemos a reflexão, Senhor, esta noite, que o seu amor venha a ser derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a nossa mente venha a ser ungida com o teu óleo, meu Pai amado, afastando todos os maus pensamentos e nos trazendo paz, ó Deus. Que nós possamos receber vida e vida em abundância. Que nós possamos, meu Pai amado, ter uma experiência real com o Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser curados e libertados mediante o nome do Senhor Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória e a Ti todo o louvor, ó Pai. Porque não há nada que se justifica, Senhor amado, se não for para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos e Te louvamos por essa oportunidade, Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus, que o Senhor tenha visitado, com certeza o Senhor visitou a muitas vidas. Enquanto o pastor Osvaldo Neto ele orava, eu me lembrei da irmã Cida, né, que está no Mato Grosso, na cidade, na capital, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, está lá fazendo uns tratamentos ou uns exames e aguardando para passar por uma cirurgia de reparação de uma outra cirurgia que ela fez no começo do ano. Irmã Cida, amada do Senhor, saiba que todas as noites eu tenho orado por ti, tá? Que a mão do Senhor, poderosa mão do Senhor, esteja sobre a sua vida e que logo o Senhor venha preparar que tudo isto venha ser feito e a irmã venha estar bem e voltar também para estar conosco mais uma vez aqui, nos alegrando na presença do Senhor, tá bom? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Agora a bênção apostólica e a bênção sacerdotal e a bênção apostólica. Então o Senhor falou assim a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que será esta a bênção especial que darão ao povo de Israel. E agora a bênção sacerdotal com o bispo João Bosco. Ivareha Adonai veishmereha, Yai Adonai panath eleha vihoneha, Isa Adonai panath eleha, veasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Hised Hadon Yeshua HaMashiach,
via Havat Elohim Haven, Vehit Habrut, Behua Hakodesh, Inkulhem. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e comunhão, ou comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, em nome de Jesus. Queridos, amados ouvintes da Rádio Web ADTG, volte a sintonizar as programações dessa rádio. Diariamente ela fica no ar 24 horas. Quando não está tocando música, está transmitindo programas. Daqui a pouco, às 0 hora, vai começar um outro programa. O programa A Bíblia Narrada, a Bíblia Falada, a Bíblia Lida. São 3 horas de leitura bíblica para a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E chama a glória. Invade a tua alma quando das marcas só restam feridas. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Tua